Eric, te ligaram enquanto você estava ali fora. Quantas pessoas me ligaram, cara? Porque, pô, eu tava fazendo um monte de coisa diferente. Só uma pessoa te ligaram. Uma pessoa me ligaram, por que a gente tá falando desse jeito, então? Pois é, olha só, no português a gente usa o plural quando a gente não sabe ou não quer dizer exatamente se foi ele ou se foi ela. Então é lógico que tá errado eu falar uma pessoa te ligaram, mas é correto eu falar te ligaram ou na verdade a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso começar uma frase ou começar uma oração com um pronome oblíquo. Então te ligaram, apesar de ser muito usado e aceito, também tá errado. Teria que ser o ligaram-te. Mas não vamos entrar nesse detalhe da próclise, ênclise e mesóclise, certo? Mas, enfim, a gente mesmo, o me ajuda, tá errado, teria que ser ajuda-me. Mas vamos ignorar essa questão agora, porque é muito usual a gente começar com o pronome, apesar de formalmente ser errado. Mas vamos focar na questão do ligaram e não do te ligou. Fica estranho falar, Eric, te ligou quando você estava ali fora. Como assim? Te ligou? Quem ligou? Então a gente usa Principalmente quando você não lembra do nome, né? Você não sabe, não lembra do nome, não conhecia a exato, pessoa. alguém te ligou, eu posso simplesmente falar te ligaram. Então quando a gente tem o sujeito indeterminado, a gente não sabe quem foi, ou não sabe se foi ele ou se foi ela, a gente coloca no plural, a gente coloca o nossa, olha só, entraram aqui e fizeram a maior bagunça. Eu não sei se foram várias pessoas, provavelmente foi uma pessoa só, ou até tem uma câmera de segurança que mostra uma única pessoa entrando e fazendo bagunça. Nossa, entraram e fizeram bagunça. Porque eu não quero falar ele entrou, ou eu não sei quem é, até se eu falo ele entrou, mas ele quem? Quem é essa pessoa? Então a gente Uhum. tem essa questão. No inglês, Eric, como é que fica isso? Bom, a gente tem o they, né? E o que a gente usa normalmente no plural, mas a gente também pode utilizar nessas situações, principalmente quando a gente fala da questão de gênero, né? Se a gente não pode ou não quer especificar o gênero, bom, tem que usar esse cuidado, né? Uhum. Então, pegando um exemplo, né? Então, por exemplo, se a gente for falar do cliente, né? Ou da cliente, né? The customer bought a product. O cliente comprou um produto. They were satisfied with the purchase. Ele ou ela ficou satisfeito com a compra. Então é Bom, importante usar essa questão do they quando a gente não pode ou não quer especificar o gênero, né? então, assim, formalmente ou historicamente, o que acontece no inglês? Você teria que usar o he or she. Então, é muito comum você ver em textos. Então, igual o exemplo que o Eric deu. O cliente comprou o produto, he or she was happy with the product. Então, eu colocaria o he or she escrito mesmo assim, ou he slash she, que é o ele barra ela, is happy with the product. Então, eu tinha que ficar colocando ele ou ela toda vez, porque eu não sei se era ele ou não sei se era ela. De uns tempos pra cá, na verdade já é até relativamente antigo, mas está sendo aceito formalmente de uns tempos pra cá, você simplesmente substituir esse he or she pelo they. Então, como foi o exemplo que o Eric deu, they are happy with the product. Ele ou ela, eu coloco o eles, mas eu não quero dizer que foram vários clientes, foi um único cliente. Então, nesse caso, a gente está chamando, ou não a gente, mas no geral o mundo está chamando do singular they. O they no singular, que formalmente o singular é o he, o she e o it. O plural, tanto do he, quanto do she, quanto do it, é o they. Mas, nesses casos, a gente pode usar o they para indicar um singular. Se você está Sempre com o verbo acompanhado corretamente, né? They are. Eu nunca they posso usar are. they is, né? O verbo continua o are, que seria no plural, mas o Perfeito. significado é singular. Se você vai escrever uma instrução, por exemplo, o aluno que precisar de assistência, sei lá, talvez alguns alunos precisem de assistência. Ele ou ela deve procurar a direção acadêmica. They must talk to the direção acadêmica, nesse caso, vamos to the principal, Uhum. to the Isso. assistants. Então, na verdade, assim, a gente usa o they para substituir o he or she, para não ficar essa coisa toda vez. He or she, ele ou ela, você usa o they. Existe uma outra questão ainda também que está sendo bem defendido o uso do singular they, pela questão realmente da identidade de gênero, de pessoas que não se identificam nem como he, nem como she, nem como ele, nem como ela. Então, assim, é uma luta grande da comunidade LGBTQIAP
Até a gente vai deixar um link, na verdade, assim, o que é essa Isso. sigla toda, o LGBTQIAP, o que quer dizer cada uma dessas letras? Não cabe a nós querer explicar isso, porque na verdade não é nosso lugar de fala, mas a gente vai colocar um link para quem quiser aprender um pouquinho mais e entender melhor como funciona isso. Mas essa comunidade tem lutado muito por essa questão das pessoas que não se identificam nem como ele, nem como ela. Então, seria muito interessante, elas estão felizes com essa ideia, ou eles estão, ou elas estão, a gente fica nessa, então tá, eu vou falar eles estão felizes ou elas estão felizes? They are happy. Então, no português a gente ainda não tem uma solução para isso, né? Nesse caso, eu digo eles, ou eu digo elas, ou eu digo uma coisa que a gente não tem ainda. No inglês eu poderia falar, they are happy with this opportunity. Com isso de você usar o they, que não é nem ele nem ela. Então, o legal disso é que são dois benefícios. Uma, primeiro, na minha opinião, fica muito mais limpo, né? O texto, por isso que a gente está falando em texto, né? Fica muito mais limpo do que aquele he/she ou he or she. E quando a gente está falando de inclusão, então realmente aí você consegue incluir uma camada da sociedade que antes não se sentia representada. E, de novo, você que quer aprender um pouco mais sobre isso, dá uma olhadinha no link que a gente vai postar na descrição do vídeo. Mas realmente eu vejo como um bom exemplo de evolução da sociedade. Uhum. Para encerrar, até a coisa é tão importante esse uso do they, do singular they, que no ano passado o dicionário Merriam-Webster, que é um dos maiores, se não o maior ou mais importante dicionário de inglês americano, declarou o they singular como a palavra mais importante do ano, a palavra do ano, por tudo que ela representa socialmente, não só em termos de gramática, como o Eric falou, mas também, como ele também falou, em termos de representatividade ou de respeito a um grupo que não estava representado na gramática até agora. Beleza? Perfeito. Show de bola. Valeu.